Num mundo cada vez mais dinâmico, as explicações para os factos que interferem na vida de cada um precisam de um olhar global e especializado. Sua Excelência o Presidente da República já disse que esse ano vai ser um ano superavitário e significa dizer que aquilo que os professores universitários estão a exigir é possível de ser cumprido. Não deve haver, em regra, repressão sobre o direito à manifestação, por ser direitos fundamentais, constitucionalmente consagrados, cujo a todo cidadão é assistido esse direito. Num dia ganha-se, no outro dia perde. É preciso saber estar em democracia. Prova dos factos. Rádio Despertar. A vitória da liberdade. Chegamos para mais uma edição do Prova dos Factos neste 10 de novembro de 2024. O nosso painel ainda não está totalmente constituído, mas à medida que vão chegando os demais convidados, vamos já olhar para os temas que estão sobre a mesa. Neste momento, antes mesmo de avançarmos com os nossos temas, importa apresentar a equipa que está a trabalhar para si. Na sonorização está o João Caçula, na técnica está o Cláudio Cachanjo, coordenação geral Horácio dos Reis, apresentação de Claudimir da Costa. Portanto, neste momento contamos apenas com um dos 4 convidados a esta edição do Prova dos Factos. Contamos neste momento com o jurista Carlos Cabaça. Boa tarde, obrigada por se ter juntado a nós neste domingo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Claudimir. Boa tarde à equipe técnica da Rádio Despertar e, em especial, como sempre, a todos os ouvintes dessa estação radiofónica. Bem, vamos só posicionar devidamente o seu microfone para lhe conseguirmos ouvir em condições, mas pronto, está feita a saudação inicial, por agora é o que mais importa. Vamos aguardar pelos demais convidados que dentro de alguns minutos vão já estar aqui em estúdio para análise dos temas de hoje. Portanto, para esta edição selecionamos como temas: Angola celebra 49 anos de independência sob o espectro da crise económica e financeira. Orçamento Geral do Estado para 2025 prevê cortes na subvenção aos combustíveis, energia e água. Cofres vazios forçam o governo a recorrer ao fundo de abandono para realizar despesas públicas. Por fim, mas não menos importante, eleições nos Estados Unidos da América. Donald Trump bate Kamala Harris nas urnas e regressa à Casa Branca. Feita a apresentação dos temas, vamos começar por olhar para o primeiro. Angola celebra 49 anos de independência sob o espectro da crise económica e financeira. O país vai assinalar amanhã, segunda-feira, 11 de novembro, 49 anos de independência. A efeméride vai decorrer sob égide 11 de novembro, Unidade Nacional Produção e Desenvolvimento Sustentável, cujo ato central terá lugar na cidade de Malange. Segundo o programa das comemorações, o ato central será presidido pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria Bragança. Entretanto, as comemorações de mais um ano da Dipanda decorrem num momento em que os angolanos enfrentam muitas dificuldades, sobretudo do ponto de vista socioeconómico. Bem, Dr. Cabaça, vamos começar por si. Que Angola temos passados 49 anos de independência? Primeiro, Claudimir, permita-me saudar aqui de forma infusiva a todos os nossos mais velhos que tudo fizeram para tanto que Angola se tornasse independente. Se nós olharmos para aquilo que é a nossa dimensão territorial, vamos perceber o esforço que estes mais velhos então fizeram por forma a que Angola se tornasse tanto independente e com isso se tornasse também num Estado democrático, né? Adentrando na questão que me coloca, ainda temos desafios bastantes relativamente aos 49 anos de independência. Era expectável que a vida dos nossos concidadãos, ou a nossa vida no completo, estivesse melhor, mas infelizmente ainda temos muitos desafios, mas isso não nos coíbe de tanto celebrarmos os 49 anos da nossa independência. O que se espera, Claudimir, é que efetivamente aqueles que dirigem essa nação, os que governam o país, devem perceber que o 11 de novembro, dia da manhã,
deve servir para refletirmos o estado de coisa do nosso país, se vale a pena o país continuar tal como está. Tanto porque a sermos sérios e rigorosos, tanto nós entendemos que há aqui um divórcio entre o cidadão e essa data do 11 de novembro, tudo em função tanto das condições sociais completamente degradada, o tecido social está muito degradado e com isso então as pessoas vão se desinteressando em festejar o 11 de novembro. Tanto há muitos desafios ainda que o país tem, mas todos nós somos chamados aqui ou ali para darmos o melhor de nós por formas a alterar o quadro. Muito bem. Dr. Cabaça, do ponto de vista económico, Angola é um país, diga-se aqui, é importante que se diga, rico em recursos naturais e minerais. O petróleo continua a ser a nossa principal fonte de rendimento. Aliás, o Orçamento Geral do Estado, principal instrumento da política económica e financeira do Estado, é feito sempre com base no preço do barril de petróleo. Continuamos a ser petrodependentes, o que leva a concluir que, passados 49 anos de independência, não conseguimos ainda diversificar a nossa economia. Partilha da mesma ideia? Sim, partilho da mesma ideia, porque disse muito bem, de um tempo a esta parte, a grande maioria do nosso bolo orçamental provém do petróleo, quando em verdade nós temos outros recursos naturais que nunca foram tidos em conta. E aliás, se nós olharmos para aquilo que é o nosso processo histórico, vamos ver que de 2008 a 2014 nós tivemos um crescimento econômico muito robusto e não soubemos aproveitar esse crescimento econômico por formas a diversificar a economia. E à medida que o tempo vai passando, o petróleo também vai perdendo gás. Passa aqui a expressão. Com o avanço da tecnologia, tanto há processos que vão migrando para as tecnologias. No fundo, o que nós devemos fazer daqui para frente, Claudimer, é olharmos o estado da nossa economia, que não está muito boa. Paralelamente a isso, nós começamos a partir de 2017, digo nós Angola, tanto afinar a nossa máquina tributária, isso em função da crise econômica, né? Por hoje, também parte da receita proveniente dos impostos são canalizadas para dar maior robustez ao Orçamento Geral do Estado. No fundo, há muitos desafios e eu penso que o setor econômico, se não estiver de saúde, certamente que o tecido social vai se degradar cada vez mais. Dr. Cabaça, o que é que terá falhado nestes anos todos? Estamos a falar de 49 anos de independência. O que é que terá falhado e desta forma, o que é que terá falhado para que até hoje não se alcançasse a diversificação económica de que tanto se desejava? O volume excessivo de produção de petróleo e aquilo que era tanto o fosso do mercado internacional nos deu ao governo angolano na altura tanto um relaxo, um repouso, se quisermos, do ponto de vista da diversificação da economia. Mas o que se vê hoje é que nós não podemos depender único exclusivamente do petróleo, porque à medida que o tempo vai passando, como eu disse atrás, o petróleo vai perdendo a sua força. Mas não temos de nos descurar tanto o facto de Angola ter se endividado e ter estado a pagar a dívida com recurso às receitas provenientes do petróleo. No fundo, Claudimer, temos aqui muitos desafios, porque tal como está o país, tal como está o tecido econômico e social, penso eu que quem governa deve fazer mais, né? Muito bem, acabam de se juntar a nós dois dos 4 convidados, ainda está a faltar um, que é o economista Alfredo Sapp, auguramos que chegue a tempo, mas por agora temos já neste estúdio o sociólogo e jurista Samora Neves, a quem saúdo e agradeço por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, seja bem-vindo. Claudimer, boa tarde, é sempre um prazer estar nesta casa de rádio, não é? Partilhar, provar os factos aqui com os nossos colegas. Boa tarde extensivo aos colegas de painel, muito especialmente o Dr. Pereira, que tem sido sempre um prazer partilhar com o doutor e uma vez mais estaremos aqui para o efeito. Boa tarde extensivo para os nossos rádio ouvintes, boa tarde Angola, estamos aqui como sempre para servir a nação. Muito bem, Dr. Daniel Pereira é jurista, vem pelo Partido UNITA, boa tarde. Boa tarde, Claudimer.
Boa tarde aos meus colegas do painel, votos retribuídos também ao Dr. Samora Neves, ao Dr. Cabaça, um prazer. Extensivo, boa tarde dominical a todos os ouvintes da Comercial Despertar que nos acompanham. Muito bem. Está feita a saudação pelo Dr. Samora Neves e o Dr. Daniel, dizer que hoje os convidados que chegaram um bocadinho atrasados vão falar menos. Brincadeira, era mesmo só para... Aceitaríamos a punição. Era só para descontrairmos um bocado. Bem, já está no uso da palavra, doutor, agora sim, Daniel Pereira. Queremos também ouvi-lo relativamente a este nosso primeiro tema. Estamos a olhar para os 49 anos de independência que Angola vai celebrar amanhã. Tem-se dito, Dr. Daniel Pereira, que a independência não se traduz somente no calar das armas. Pergunto-lhe, Dr. Daniel, passadas quase 5 décadas, como estamos em termos de liberdades e garantias fundamentais? Bem, Claudimer, primeiro desculpa pelo atraso, mas o meu atraso deveu-se por causa de uma senhora. Eu interpelei propositadamente uma senhora a Dona Teresa Moraes, que me aparenta ter 70 e poucos anos, aqui no Alimento Angola, no desvio do Zango, e perguntei na senhora se no dia da independência onde é que a senhora estava. Curiosamente ela disse-me que estava num comitê de Neves Bendinha. Na altura, a senhora disse que frequentava o 4º ano do liceu e, por força da sua formação, dedicava boa parte do seu tempo a escolarizar ou alfabetizar a outras, ou seja, os mais novos na época. E colocaram um televisor no Neves de Bendinha com o propósito de acompanharem o tão esperado discurso do presidente Neto, tendo em conta que em anos anteriores ouvia-se falar constantemente a independência e todos eles queriam saber o que é a independência afinal. Será que é uma espécie de um objeto? Foi o que a senhora me relatou. E também, antes de começar a debruçar sobre a questão que me colocas, não sei se vocês têm aquela música muito bonita, esqueço quem é o autor, A Independência Está Chegando, a Terra Já Vai Resplandecer. Uma música extraordinária e que se ajusta do seu tempo, época. Mas eu sinto, enquanto mais novo, tenho a infelicidade ou a felicidade de não ter nascido na época ou antes da independência, nasci nos finais dos anos 80, que me chama a atenção é que eu olho a independência nacional como uma espécie, ou seja, o bem maior que nós alcançamos, depois vem a paz, sem sombra de dúvida, mas como uma espécie de um sonho traído para aquela geração que se bateu mano a mano com o regime colonial e que infelizmente o regime dizimou várias vidas humanas de angolanos. Aliás, o conflito mais recente antes da independência é em 1961, na qual também perdi o meu avô. Eu costumo abusar dos meus amigos que se o colono não matasse o meu avô, eu provavelmente teria sido um dos jovens mais ricos de África. Testemunha disso é o pai do músico Daniel Nascimento, o mais velho Lopes do Nascimento, que a quando de um programa na TV Zimbo fez referência de um senhor, e esse senhor tratava-se do meu avô. Então, nesse aspecto também eu sentimos até hoje a perda do nosso patrono familiar. Mas, no entanto, sonho traído por quê? Os desígnios da independência nacional, todos eles, ao meu entender, que foram frustrados. Foram frustrados porque criou-se muita ansiedade em volta da independência nacional, criou-se muitas expectativas em torno da independência nacional, mas infelizmente todas essas expectativas caíram ao saco roto. Saco roto por quê? Por um fator muito simples, pela ganância descabida
de quem, de quem nos governa até hoje. Por quê? Porque desde a assinatura dos Acordos de Alvor, em 15 de janeiro de 1975, até a proclamação da independência, o regime que foi instaurado no nosso país fez com que houvesse poucas oportunidades para os angolanos, sobretudo os angolanos autóctones. Infelizmente. E o que me chama mais a atenção, apesar dessas situações todas que eu acabei de elencar, é a forma como foi surrapiada a questão da indústria e sobretudo a própria agricultura. Jonas Savimbi dizia que é preciso priorizar o campo para beneficiar as cidades, e tal como também o presidente Neto na altura disse que a agricultura, eu acho que a indústria é o fator decisivo, né? Mas a agricultura é a base, obrigado, e a indústria é o fator decisivo. Infelizmente, todos esses princípios, até do próprio primeiro presidente da República de Angola, foram eles traídos. E quem traiu? Quem traiu é subejamente conhecido por todos nós, que é o MPLA. E eu não vejo a satisfação que por parte da nossa geração, por exemplo, nascida na década de 80, nascida na década de 70, muito menos aquela geração dos anos 50, 60, 40, não vejo, aliás, o exemplo que eu trouxe é da dona Teresa Moraes, não vejo uma satisfação real. Por quê? Porque tudo aquilo que se perspectivou, infelizmente, foi traído. Aliás, é só olharmos a situação econômica que o país atravessa. Não é normal que no nosso país ainda há crianças a estudarem debaixo de árvores. Não é normal termos dificuldades sérias do ponto de vista de acesso aos serviços de saúde, a questão da humanização e não só, apesar dos investimentos que têm sido feitos nesse setor nos últimos anos. Mas a educação, pouco se investe, há um número muito elevado. Segundo dados do MEIAS, que nos traz, não me baseio nos dados do Instituto Nacional de Estatística, mas do MEIAS, diz que são em volta de 9 milhões de crianças fora do sistema de ensino no nosso país. Isso é gravíssimo. Essas questões todas, não há razões de eu, enquanto angolano, festejar a independência nacional. Talvez este é o sentimento que também paira por muita parte, ou seja, que paira sobretudo em muitos jovens, e não só, porque a independência para nós seria, além de ser o principal marco do nosso país, mas seria olhado, seria festejado de uma forma tão grande que todos nós teríamos que nos rever, apesar das questões das Doutor Daniel, eu não gostaria, e porque estamos mesmo a correr contra o tempo, não gostaria que terminasse a sua abordagem sem antes responder à questão que lhe fiz quanto a liberdades e garantias, quanto aos direitos humanos. Vou aproveitar também para lhe perguntar, apesar de não estar no poder, mas é o maior partido na oposição, o que é que a UNITA tem estado a fazer de lá para cá para amenizar estas situações que trouxe ao de cima em instantes? Sim, o que a UNITA tem estado a fazer é a chamada de atenção no Executivo, aconselhar o Executivo e, sobretudo, denunciar sobre várias questões que lesam o interesse do Estado, sobretudo da própria população. Quando coloca questões dos direitos fundamentais, normalmente quando tem estado a decorrer manifestações, por exemplo, por parte de alguns efetivos da Polícia Nacional, que colocam em causa a integridade física e muitas das vezes resulta até mesmo na lesão da vida humana, é a UNITA que tem estado a colocar uma equipa jurídica à disposição para defender os lesados e, ao mesmo tempo, denunciar perante as instituições do Estado angolano e a comunidade internacional a forma como esses atos têm sido praticados por determinados membros do governo. A luta é incansável, a luta tem sido feita, é constante. Nós não apenas denunciamos, mas também como apelamos às instituições do Estado para fazerem cumprir escrupulosamente aquilo que a Constituição estabelece, quer do ponto de vista dos direitos fundamentais, como do ponto de vista econômico e social, que,
Por sinal, a Constituição estabelece esses princípios como princípios fundamentais. Mas, infelizmente, talvez por razões de longevidade do próprio MPLA, teimosamente tem dificuldade de aceitar as recomendações e muitas das vezes denúncias que têm sido feitas pelo Partido UNITA, a qual eu represento. Muito bem, obrigada, Dr. Daniel Pereira. Sim, já lhe vamos passar por agora. Precisamos de fazer menção de que neste momento já está o nosso painel concluído, composto. Já connosco está o economista Alfredo Sape. Certamente não foi fácil chegar. Atenção, o Dr. Sape não é de cá, de Luanda, vem de Benguela para cumprir também com uma agenda pessoal, então aproveitamos a sua presença cá na capital para, de certa forma, emprestar o seu conhecimento neste espaço que é o Prova dos Factos. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo, é um gosto tê-lo. Muito boa tarde. Dizer mais uma vez, é sempre um prazer cá estar e partilhar tanto no mesmo painel com as vossas excelências e naturalmente olhando nos temas que estão aí expostos, interessou-nos bastante, tem que ver muito com a vida de Angola, portanto falar da independência, falar dos fatores macroeconômico, social, político, cultural e religiosa é completamente interessante a abordar, porque entendo eu que ser angolano é essencial que olhemos onde estamos, onde queremos ir e para quando chegar lá. Bem, já está mesmo no uso da palavra, onde estamos em termos económicos? Bom, na verdade, como devo aqui manifestar mais uma vez, venho enquanto acadêmico, devo dizer que durante aquilo que tem que ver com o processo da independência, houve de facto pessoas que lutaram vivamente para trazer consigo a tal famoso independência e devo dizer que é um ganho muito grande, portanto, sermos independentes. A partir daí é importante nós referenciarmos esse aspecto. Em segundo plano, confesso que no ponto de vista factual, olhando o panorama econômico e social de Angola, confesso que estamos ainda distantes. Qualquer angolano, independentemente das cores partidárias que representa, deve ter a higiene intelectual de reconhecer que, nesta altura, a nossa economia não está boa. E para poder, é como se fosse um doente, ou seja, para poder sair de uma fase para outra, é essencial que reconheça e é importante que avalie os modelos macroeconômicos que está a ser gizado. Enquanto não tivermos essa capacidade de identificar os nossos problemas, vamos ter sérias dificuldades de sair da situação onde nos encontramos. E é preciso nós referenciarmos aqui, Angola já viveu uma fase muito boa no ponto de vista da economia. Angola já cresceu mais de 2 dígitos. Eu estou a falar concretamente em 2014. Portanto, e momento ou seja, um momento tão interessante para relançar a economia angolana. Lamentavelmente não sabemos, aproveitar a oportunidade. Se nós quisermos reparar, Angola naquela altura crescia mais que a Alemanha, ou seja, e se quisermos olhar naquela fase em particular, quem foram os reais parceiros, portanto, da economia angolana? Foi a China. Se foi a China, se naquela fase, é preciso nós viajarmos, eu peço a todos os ouvintes a viajar comigo. Portanto, se naquela altura tínhamos como parceiro a China e tivemos um crescimento como apresentei aqui, então, hoje por hoje, olhamos os verdadeiros parceiros da economia angolana. Quem são? O FMI e o país, portanto, que todo mundo teme, que é os Estados Unidos da América. Em conluio com o Ocidente. Eu vou buscar aqui o Banco Mundial, tanto na mesa de discussão. Ora, e se nós quisermos fazer uma análise comparativa, é assim que a ciência nos permite abordar. Se quisermos fazer uma análise comparativa, vamos perceber que naquela altura nós tínhamos mais capacidade de poder de compra. Naquela altura $1 era menos de 100 kwanzas. Ou seja, em tese, se
quiseres comprar 100 dólares, irias gastar mais ou menos 10 mil kwanzas. E eu busco esse dado para fazer perceber que naquela altura Angola importava muito mais. Naquela altura não tínhamos tanta produção nacional, mas não tínhamos tantas dificuldades como temos hoje. Naquela altura, se quisermos fazer uma análise de produtividade, olhando aquilo que o país portanto, apresenta no ponto de vista de produção petrolífera, naquela altura nós produzíamos mais de 2 milhões de barril de petróleo por dia. E é importante nós referenciarmos esse aspecto. Hoje, quanto é que nós produzimos? Mais ou menos 1 milhão e 200 de barril de petróleo por dia. Implica dizer que, em tese, olhando naquilo que tem que ver com a balança de pagamento, aquilo que tem que ver com as receitas líquidas internacionais, aquilo que tem que ver com os resultados líquidos operacionais, estou a olhar no documento que nos rege, que é o Orçamento Geral do Estado, vamos poder perceber que hoje temos menos dinheiro. Ao termos menos dinheiro, o Estado tem vindo a contrair crédito. E nós, enquanto acadêmicos, temos a responsabilidade de aconselhar o Executivo a dizer o seguinte: nós estamos contra portanto, a obtenção de crédito. Nós estamos sim contra a forma como é gizado pós a recessão. Ou seja, estou a querer dizer que em vez de olharmos em contrações de crédito para o consumo, vamos olhar a contração de crédito para a produção. Se calhar alguém pode dizer, mas professor Sap, desculpe, então construir um hospital, então asfaltar um determinado meio de comunicação terrestre, isso não é investimento? Ok, é um investimento, eu estou a falar de produção. São conceitos completamente diferentes. Porque repare, vamos imaginar hipoteticamente, vamos todos viajar. O Estado consiga contrair um valor de mais ou menos 20 mil milhões de dólares para a produção. Identifique, por exemplo, uma classe empresarial forte capaz de dinamizar, portanto, com aquele dinheiro e trazer consigo mais postos de trabalho, mais contribuição do ponto de vista fiscal. Obviamente, no ponto de vista objetivo, vamos ter resultado qualitativo. Enquanto que, se quisermos olhar hoje o modelo que o Estado angolano giza, que eu tenho vindo a reprovar e a opinar o melhor modelo. Atenção, não é simplesmente repudiar. Não, não, não. O modelo flutuante que o BNA giza, que o Estado angolano giza, tem vindo a beliscar o crescimento da política financeira. Qual devia ser o modelo adequado? Modelo híbrido. O modelo híbrido permite afetar tanto a classe alta, classe média e a classe baixa. E é preciso nós referenciarmos também que a classe média quase em Angola desapareceu. São os professores, os médicos, Esses quase desapareceram. Desapareceram por conta de quê? Da política cambial, que é errada, da política fiscal, que eu tenho vindo a repudiar, que a política fiscal hoje é contra a classe empresarial, e a classe empresarial em qualquer parte do mundo, atenção, quem quiser discordar comigo publicamente, podemos discutir até o preço do arroz baixar a 1.500. Dr. Sap, qual é a diferença? Em que consiste o modelo híbrido e qual é a diferença relativamente ao modelo flutuante? O modelo flutuante atinge essencialmente aos bancos comerciais. Ou seja, é o Estado, quero vender títulos, eu vou identificar as pessoas que eu quiser vender, portanto, os bancos comerciais, eu vou vender os títulos. E os bancos comerciais olham os investimentos mais seguros. Portanto, eu vou comprar título para depois vender. Diferente de eu querer, por exemplo, enquanto banco, emprestar no tio João, que não sei se o tio João vai acordar no dia seguinte. Portanto, é um investimento que eu posso dizer que é arriscado emprestar dinheiro ao tio João. Implica dizer que em tese, em linguagem miúda, para o banco comercial, hoje por hoje, ganha muito mais trabalhando com o Estado do que emprestar dinheiro a enter privado. Enquanto que o híbrido, não. O híbrido atua tanto na classe alta, ou seja, tanto em compras de títulos de forma bem regularizada, quanto no empréstimo naquilo que é o propósito de um banco. O propósito de um banco, ou seja, a existência de um banco em qualquer sociedade é para além de depósito e levantamento, essencialmente é para emprestar dinheiro. Dr. Sap, para concluirmos com esta sua primeira intervenção e passarmos a palavra já ao Dr. Samora, assim de forma muito breve, até que ponto este modelo híbrido podia amenizar a situação económica que Angola se encontra?
Por exemplo, normalmente o modelo híbrido, para ser aplicado obrigatoriamente, terás que proporcionar aquilo que tem que ver com o perdão econômico. Eu, enquanto não me ouvirem e não pôr em prática aquilo que eu estou a dizer, e porque faz parte de um artigo científico reconhecido na Universidade Portucalense, enquanto não reconhecer essa particularidade, vou já deixar o nosso caro falar. Não, o colega está a pedir... Sim. Tá bem. Sim. Exatamente. Bem, vamos já passar a palavra assim, Dr. Cabaça, mas temos de primeiro ouvir o Dr. Samora, que ainda não teve a oportunidade de se debruçar relativamente ao primeiro tema. Bem, se os outros convidados assim entendem, pronto, vamos dar-lhe o ponto de ordem, mas que seja muito breve, Dr. Cabaça, senão vamos estar a desequilibrar aqui o nosso Não era só debate. para chamar a atenção aqui ao nosso economista. Quando nós estamos a falar publicamente, nós estamos a fazer ciência e não podemos vender ilusões de que o doutor consegue fazer uma engenharia econômica por formas a baixar o saco de arroz a 1.500 kwanzas. Não disse isso. O doutor disse que está gravado. Discutir até o saco de arroz. Mas não vai acontecer isso. Por mais que o executivo aceite essa sua proposta, em função daquilo que é a realidade, não vai acontecer. Tá bom, mas deixa só um minuto, eu ainda não terminei. Então esse ponto de ordem não tá bom. A outra questão é a minha opinião, doutor. Peço que respeites a minha opinião. Se concordas ou não, esse é o seu problema. Muito rapidamente, doutor Cabaça, temos de a ouvir outra aqui questão, o doutor Samora. E não nos podemos desviar do nosso tema. Enquanto economista, estamos a falar sobre banca comercial. O fim último da banca não é depósito e levantamento. Nós temos de usar a linguagem técnica, porque nós estamos aqui enquanto acadêmico, que é débito e crédito, né? Então eram essas notas. Uma outra nota para terminar tem que ver com aquilo que o representante da UNITA acabou por dizer. Não é verdade que a UNITA presta assistência jurídica a violações de direitos humanos. Não tem prestado. Não é verdade, não presta. Ou o doutor Cabaça é que tem estado distraído. Não é verdade, não é verdade. Isso não é verdade, porque para além de ser comentador, sou advogado e sabemos quem tem estado a acompanhar esses processos. E se o doutor tiver um exemplo de alguém que houve violações de direitos humanos, a UNITA apoiou juridicamente, isso não é verdade. Nós não podemos mentir os nossos ouvintes. Peço desculpas. Obrigada, Dr. Cabaça, por estas duas notas. Agora claramente vamos ter de dar um ponto de ordem tanto ao doutor... Exatamente. Pronto, é a opinião do Dr. Cabaça, temos de respeitar naturalmente. Já vamos dar um minuto ao Dr. Daniel, também ao Dr. Cabaça, mas antes seria interessante ouvirmos também o que pensa o Dr. Samora Neves. Bem, para não... Sinceramente penso que essa forma... Exatamente. Vamos passar agora a palavra ao Dr. Daniel para um ponto de ordem, por favor. Dr. Daniel, quer responder certamente aqui ao que disse o Dr. Cabaça. O meu ilustre doutor, é preciso ter cuidado, sobretudo, na linguagem, quando diz que não é verdade. O senhor faz parte da equipa jurídica que a UNITA tem estado a disponibilizar aos serviços de alguns manifestantes? Um momento. Por isso é que eu disse... Eu estou a lhe perguntar. Dr. Daniel, quer dar um exemplo para dissiparmos aqui as dúvidas do Dr. Cabaça? Quer dar um exemplo? O senhor é advogado, mas não... estou aqui na qualidade... Deixa que eu lhe diga, o senhor se identificou isso. Mas não estou nessa qualidade. Está bem. Vamos ouvir, Dr. Cabaça. É necessário respeitarmos o momento um do outro. Por favor, Dr. Daniel. Moderador e ao mesmo tempo prossiga, Dr. Daniel. Analista. E eu estou a lhe fazer algumas questões, estou a levantar algumas questões. Cuidadosa. Se o senhor, por acaso, tem sido ou já foi convidado pelo partido político UNITA no sentido de fazer parte da equipa, eu disse equipa, de juristas que o partido dispõe para alguns manifestantes. Dr. Cabaça, tem o seu microfone ligado. Deixa que eu lhe diga. Os incidentes, por exemplo, do AMBO, a não ser que o senhor não acompanhe notícias, ou se calhar não acompanhe as conferências de imprensa que têm sido proferidas por via do grupo parlamentar. Os incidentes do AMBO por de 2023, altura da retirada dos subsídios aos combustíveis. O partido UNITA disponibilizou uma equipa jurídica e um deles se destaca o Dr. António Pedro Cangomba, que tem estado a liderar essa equipa. E são muitos outros. E os resultados, Dr. Daniel, já são conhecidos?
Não, os resultados. Deixa que eu Sim, os resultados precisamos de perceber, por favor, muito rapidamente para podermos passar a palavra ao Dr. Samuel. Muitos dos casos, aliás, 90% dos casos que chegam até o partido e o partido disponibiliza uma equipa jurídica são de natureza de manifestação, enfim, e tantos outros, que faz com que, tendo em conta a complexidade dos atos, com às vezes um apadrinhamento, ou seja, com um apadrinhamento político, acabam por não ter aqueles resultados desejados. Ok, pronto, não podemos perder muito tempo nisto porque não é o cerne da questão. Estamos a falar dos 49 anos da independência. Estou em condições, precisamos de evoluir. Estou em condições de fazer o seguinte, convidar o Dr. Cabaça, na terça-feira, comparecer no grupo, ou seja, convido mesmo, se tiver disponibilidade, convido a chegar ao grupo parlamentar. Eu pessoalmente vou entregar algumas peças que nós já protocolamos a nível de tribunais. Pronto, a minha educação não me permite destratar a quem quer que seja. Eu sou analista e estou a fazer a minha análise com base na verdade verdadeira. Não é verdade. Atenção, não é verdade que a UNITA patrocina tanto as questões de violações de direitos humanos. Algumas, eu não disse todas. Não é verdade, algumas. Não é verdade. Porque, o seu entendimento nenhuma. Não é verdade. Nenhuma. Se calhar aceita o convite do Dr. Daniel e depois fica... Não, eu sei que não é verdade. Não, só lhe dizer, aceitas o convite. Não, eu agradeço, eu agradeço o convite, mas desculpa só, doutor. Teimosamente não aceitas o convite. Não é teimosamente porque... Não é o seu convite, atenção, não é o seu convite. O doutor falou, eu ouvi. Apesar que é da UNITA e está na rádio da UNITA, tem que ter algum equilíbrio. Peço desculpa. Doutor falou, eu ouvi, agora tem de ouvir também. Doutor Cabaça, e até vou pedir aqui aos nossos convidados, têm os microfones desligados, a Rádio Despertar, doutor Cabaça, talvez não saiba, a Rádio Despertar não é a rádio da UNITA, senão não teríamos aqui nos nossos debates e outros espaços representantes do partido MPLA, FNLA, não é a rádio da UNITA, com todo o respeito. Bem, agora, precisamos mesmo de ter um ponto de ordem e estamos aqui a nos desviar do nosso assunto. Atenção, vou pedir aos nossos convidados que tenhamos toda a calma necessária porque temos um vasto auditório neste momento a acompanhar o programa e precisamos de manter a ordem aqui na... Tenham os microfones desligados, meus senhores, tenham os microfones desligados, por favor. Muito bem, doutor Daniel, conseguimos perceber o seu posicionamento, aqui também é o doutor Cabaça. Agora precisamos de ouvir o doutor Samora, que há muito pede um momento para se poder debruçar sobre o tema que estamos a tratar. 49 anos de independência. Aliás, este debate só é possível porque Angola alcançou a independência em 1975, mas há aqui algumas questões que precisam de ser melhoradas e é sobre isto que queremos falar. Doutor Samora, temos desde o alcance da independência nacional em 1975 um único partido a governar, o MPLA. É ou não justo atribuir ao governo a culpa da atual situação socioeconómica dos angolanos, que não é das melhores? Claudemir, muito obrigado pela solidariedade, muito obrigado mesmo. Olha, eu fui acompanhando um pouco a abordagem dos meus colegas e cheguei à conclusão de que parece que está-se a analisar o atual período econômico, está-se a analisar, portanto, um período essencialmente de paz, mais do que independência de paz. Quando o Dr. Daniel, por exemplo, enquanto representante da UNITA, traz a ideia de que a UNITA tem estado a fazer esses patrocínios para, judiciais, para aqueles que são lesados direitos humanos, que a UNITA tem estado a sindicar, tem estado a sindicar junto do governo para que esses males efetivamente não existam. Talvez estamos a olhar para o período de paz. Dr. Daniel, é preciso olharmos para os 49 anos de independência. E
e estes 49 anos de independência, a UNITA, e na altura liderada por Jonas Savimbi, enquanto presidente fundador, a UNITA tem efetivamente responsabilidades acrescidas naquilo que foram os 49 anos de independência. Se olharmos, por exemplo, para a violação dos direitos humanos ao nível do país, ao menos que estejamos a falar do período de paz, porque se formos para o período de independência, depois de 1975, todos nós temos conhecimento que a UNITA cometeu atrocidades pesadas que violaram efetivamente os direitos humanos dos nossos cidadãos ao nível, portanto, de Angola. Muitos tiveram que emigrar, muitos foram destruídas casas. A UNITA cometeu situações que, porque estamos aqui a falar de 49 anos de independência, não do período portanto, de paz. Logo, temos que olhar de forma muito global. Dali que eu penso que temos que dividir esta abordagem em dois períodos. O período, portanto, logo de 75 para 2002 e depois de 2002 para agora 2024. Honestamente, e se queremos contar bem aquilo que é a nossa história, aquilo que é a nossa identidade, não podemos fugir daquilo que ocorreu no país desde 75. Primeiro é que em 75 nós já tivemos um peso muito grande que foi o que o colono português deixou para nós. Angola foi um país devastado, não tivemos quadros no país, o analfabetismo era quase 100%, os angolanos estavam proibidos praticamente de formar-se. Angola, em 75, o colono português não conseguiu ligar o país por estradas, o colono português não conseguiu colocar escolas, hospitais em toda parte como hoje se vê ao nível do país. O colono português, portanto, trouxe-nos um peso muito grande. Depois de 75, portanto, como sabemos, alcançamos a independência nacional, mas com a independência nacional vieram os desentendimentos. E de um lado estava justamente a UNITA enquanto grupo armado naquele período, e do outro lado, claro, estava o governo também, aqui muito concretamente suportado pelo partido MPLA, que também portanto, estava ali vamos defender aquilo que eram as investidas políticas. Isso tudo foi um peso. A atual situação socioeconómica reflete estes 49 anos de independência? Não, mas aqui, Claudemir, é importante trazer esta realidade, não podemos fugir dela. Não podemos pensar que o que aconteceu conosco há 30, 40 anos não tem reflexo para a nossa vida atual. Claro que nós, e aqui é preciso, vou trazer uma analogia, uma analogia muito importante, mas vou trazer uma analogia importante, desculpa, Claudemir. Por favor, diga. Um jovem que em 1975 teve 20 anos, em 2002 ele podia ter 47 anos. 47 anos em 2002. Este mesmo jovem não conseguiria, vamos lá buscar as pessoas que estiveram nesta condição, até 2002, não conseguiu formar-se, não conseguiu emprego, porque esse jovem teve que abandonar a sua casa, teve que ser tirado da escola para ir efetivamente fazer... Está a atribuir ao colono o facto de não estarmos bem economicamente. Eu estou a dizer que nós tivemos período, porque nós estamos a analisar o período de independência, nós estamos a falar do período de paz. E honestamente, independência, estamos a falar de 49 anos. E os 49 anos não podem ser avaliados. Nós tivemos tempo suficiente em 49 anos não podemos olhar para 2002. Pronto, temos que olhar para 75 e o que ocorreu de 75 para cá. Não podemos pensar que o que ocorreu de 75 para cá já nada vale. Isso aqui não faria sentido. E não podemos, por exemplo, trazer aqui a ideia, nesta altura, de que, por exemplo, o MPLA é que governou, como disse a Claudemir, desde 75 até este momento, portanto, vamos atribuir culpas ao MPLA. A quem devemos atribuir, doutor? Esta situação... Primeiro dizer que o MPLA tem a responsabilidade, desde 75, de efetivamente realizar os angolanos, defender a independência nacional, a integridade territorial, e me parece que o MPLA fez-lo durante este período. Em 2002, por isso mesmo que
guerra terminou com a morte de Jonas Savimbes em combate e o MPLA deixou, portanto, de alocar dinheiros para ter que defender o povo por via da guerra, para agora começar a trabalhar na reconstrução do país. Foi só assim, porque de 2002 para trás, o que acontecia é que eram destruição de escolas, destruição de hospitais, morte de angolanos. Em 2002 para frente, o que aconteceu foram construções de escolas, construções de hospitais, de vias de comunicação rodoviária, ferroviária, portanto, de formação, concretamente, do nosso cidadão. E hoje eu e o doutor... Não, doutor, deixa-me terminar, porque eu até deixei... Termina, por favor, doutor Samora. Eu estou a ser pressionado termina, de forma injusta, não é? Porque termina, doutor até Samora, agora foi o rapidamente. que menos falou. Né? Então, de forma injusta, Claudemir. Doutor Samora, portanto, se calhar o doutor Cabaça, não sei aqui, o doutor Alfredo, sabe? O doutor Daniel, muitos de nós somos quadros frutos daquilo que é a governação do MPLA. Muito bem. Muitos de nós fomos formados vamos neste período depois de paz. Vamos ficar com esta última frase. Vamos ficar com esta sua última frase porque é sugestiva. Doutor Sapo, é fruto dos investimentos do Executivo. Exato. Eu devo dizer que, em parte... Tem a mesma partilha da mesma visão. Nas últimas abordagens, eu concordo quando dizia que muitos de nós somos fruto. E é verdade. E é verdade. Dos investimentos. Portanto, não. Estou a falar em termos de formação. Okay. É verdade que eu fiz até o ensino superior aqui em Angola. Tanto o mestrado e doutoramento é que foi fora. Então, eu concordo em parte. Agora, não concordo quando diz que os resultados macroeconômicos de Angola têm a ver muito com a guerra. Ou seja, quando é guerra, na arma um não sai bolacha, outro sai bala para matar. Não é isso. Em guerras é mesmo guerra. E é preciso nós... Sim. Não. Estava a querer pegar essa perspectiva que nós não podemos... Não. Quem defende... O doutor queria que quem defende... Né? Porque não nos esqueçamos, o doutor tem a idade do doutor, seguramente como a minha, conhecemos um pouco o que aconteceu no país. No país nós todos sabemos. Há um grupo que efetivamente ia atacar uma aldeia, mas há outro grupo que depois saía para ir defender a aldeia. Assim vai defender com pipocas, doutor. Eu prefiro pipocas, tem que ir com arma porque tinha Discurso, doutor Daniel. Doutor, não podia defender com pipocas. Eu preciso terminar só o raciocínio para responder rapidamente. Tem um minuto para o fazer, por favor. Vamos depois... Atenção aqui aos nossos convidados. São 4 temas. Não podemos morrer neste, só para dizer que eu não vim cá para defender nenhum partido político. Primeiro, é preciso nós compreendermos membro da isso. sociedade civil. Não. Agora, eu quero aqui ajudar o doutor, que não podemos em nenhum momento justificar a condição econômica e social de Angola olhando na perspectiva da independência. E eu vou pedir para o doutor viajar um bocado. Naquela fase, Portugal fez tanta coisa que não é muito boa também, mas é preciso nós referenciarmos, em Benguela em particular, tem fábricas que antes da independência produzia de verdade. Tínhamos aqui produção de escala. Estou a falar concretamente do café. Estou a dar um exemplo para nós viajarmos. Se naquela altura nós produzíamos ao ponto de termos... Não, eu estou a tentar dizer aqui que mais do que falar, por exemplo... Não. Termina, doutor Sapa, termina. Sim, mas por favor, exatamente. Mais do que falarmos tanto muito sobre a guerra, quem destruiu, eu acho que é o momento oportuno de nós, em vez de estarmos a olhar aquilo que passou, podíamos naturalmente, portanto, preocuparmos, na verdade, onde é que falhamos, o que é que podemos mudar para termos uma Angola melhor. Eu acho, porque hoje por hoje, quem vai votar em 2027, eu acho que não viu guerra. Muito bem. Obrigada, doutor Sapa. Conseguimos perceber. Doutor Daniel, tem um minuto, por favor, porque temos mesmo de evoluir e estamos a perder muito tempo neste primeiro tema. Eu pedi a palavra pelo facto do doutor Samora Neves, ao longo da sua locução, incisivamente tocava no aspecto guerra. E eu sou um dos defensores de não olhar para o retrovisor da governação, da história. Vou chegar até aí.
Doutor Samora, eu sou filho genuíno e uma das famílias mais tradicionais do Kwanza Norte. O Dondo, o município do Dondo, o município de Cambamba, não foi afetado pela guerra. Dondo está totalmente esburacado. Sabias que o Dondo... Vou chegar até aí. Sabias que o Dondo tem, na época colonial, era o 5º maior pulmão industrial de Angola? Vou chegar... Um momento. Doutor, vais falar. Doutor, vou chegar até aí. Não, doutor, vou chegar até aí. O que é que acontece? Pensamos sempre em guerra e olharmos que o principal ator da guerra é a UNITA, isso não corresponde à verdade. Primeiro, o doutor sabe muito bem que houve a violação dos acordos de Alvore. E sabe quem é o principal violador dos acordos de Alvore? Não, vamos aí. Aliás, repara uma coisa. Quem começa com o conflito armado no nosso país pós-independência é o MPLA e FNLA. O doutor sabia disso? Disso, sabia ou não sabia? Não, doutor, disso. Por que existem mártires do Kifangondo? Não. E também a Claudio desligou o meu microfone. O seu microfone está ligado, doutor Daniel, mas tem de concluir. Não. Deixa-me só dizer. É mesmo doutor, para concluir, doutor Daniel. Doutor conhece o mártires do Kifangondo. O mártires do Kifangondo não foi uma área de resistência contra as forças coloniais. Foi contra as forças da ELNA. Exatamente. E sabe qual é as razões que estavam por detrás disso? Os dois movimentos, doutor, a FNLA, o que eu falei assim sobre a UNITA, qual é a parte que não é verdade? Deixa que eu termine. Não, qual é a parte que não é verdade, doutor? Que a UNITA destruiu... Mas o MPLA felo... Que a UNITA destruiu hospitais, doutor, que a UNITA não fez, que destruiu redes de energia, transporte de energia, isso não fez. Doutor Daniel e doutor Sapo. Agora têm os dois os microfones desligados. Doutor Daniel e doutor Sapo, acreditamos nós que o pensamento deve ser este do doutor Alfredo Sapo. Doutor Samora e doutor Daniel, acredito que o pensamento deve ser este do Dr. Sapo. Temos agora de olhar para frente. Ok, a guerra aconteceu e ficou. Agora, exatamente, temos de olhar para frente. Olhar para onde estamos, e para onde iremos. Como é que estamos hoje e para onde iremos. Pronto, Ainda bem que é um debate, assim podemos ter aqui uma diversificação de ideias. Doutor Cabaça, peço desculpas, não lhe vou dar este 1 minuto, porque senão depois vou ter de dar aos demais e precisamos de evoluir. Precisamos de evoluir, portanto, peço desculpas, doutor Cabaça, vou-lhe dar 1 minuto, mas para falar já sobre o segundo tema. São agora 14 e 12 minutos, temos mais 3 temas por analisar e temos de ser aqui muito telegráficos quanto ao cumprimento, telegráficos na abordagem, para desta forma concluirmos ou então aproveitarmos bem o nosso tempo. Hoje é 2025, prevê cortes na subvenção aos combustíveis, energia e água. A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025 prevê despesas no valor de 34,63 bilhões de kwanzas, um aumento de 40% em relação a hoje 2024, e foi elaborada com base num preço médio do barril de petróleo de $70, numa produção média diária de 1.098 mil barris e previsão de 19,29% da taxa de inflação média. Perspectiva-se uma taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto, PIB, de 4,14%. O contributo do PIB, aliás, petrolífero, será de 1,58% e do PIB não petrolífero de 5,15%. A despesa financeira, incluindo o serviço da dívida, é a principal rubrica da proposta do OGE 2025, com um peso de 51,13%.
13% sobre despesa total. O documento espelha ainda que o principal documento da política económica e financeira do Estado prevê a continuação da retirada gradual dos subsídios aos combustíveis, que se junta a cortes na subvenção da energia e água. Bem, Dr. Samora, é um orçamento ou proposta de orçamento geral para 2025 realística, tendo em conta a atual conjuntura? Embora economicamente o doutor Sape se calhar tivesse melhores condições de falar, mas ainda assim eu penso que trata-se do principal instrumento que realiza os angolanos. Estamos a falar do Orçamento Geral do Estado. E aqui nós já falamos no domingo passado e aconselhei, inclusive, vaticinei a possibilidade que desta vez a UNITA chegue a aprovar o Orçamento Geral do Estado, porque o doutor Olívio, que esteve cá no domingo passado, já trazia a ideia, antes mesmo de ler o documento, de que poderá não passar na aprovação da UNITA, mas eu quero acreditar que será diferente desta vez. Eu penso que o Orçamento Geral do Estado atual traz muitas vantagens, Claudimir. A primeira delas, no meu entendimento, é justamente porque ela vai trazer algum incremento salarial para a função pública. O Orçamento Geral do Estado traz também a vantagem de haver algum combate àquilo que é a subida gradual dos preços dos produtos da cesta básica, e eu penso que se o governo, e eu sou daqueles que efetivamente acredito na visão estratégica econômica do governo, né? Diferente do Dr. Sape, que entende que a visão dele seria mais otimista, do qual o Dr. Sape é muito telegráfico nisso, muito, como é que eu diria, egocentrista nisso, traz a ideia de que a visão é que passaria, mas eu confio efetivamente na visão do governo, embora estou de acordo que nós temos uma situação econômica não muito boa, o país não anda bem, né, nos últimos tempos, não só fruto daquilo que é a governação do país, porque nenhum país hoje governa tendo só em conta a sua ação, depende sempre também daquilo que acontece um pouco por todo o mundo. Nosso orçamento, a nossa economia não podia estar tão saudável com os conflitos que nós temos estado a assistir. Portanto, em tempos, há anos atrás foi o Iraque, depois veio a Rússia, a Ucrânia, a própria tensão no Médio Oriente. Tudo isso, no meu entendimento, acaba influenciando naquilo que é a saúde econômica do país. O nosso orçamento traz outra vantagem, que é a orçamentalização justamente da nova divisão política administrativa. Exatamente. Felizmente, acha que de certa forma vai representar um peso? Vai progredir. Eu faço parte daqueles que, portanto, critica a existência de entes não orçamentados, como são os casos dos distritos e das comunas. Eu penso que quando vamos aumentar municípios que são entes orçamentados, logicamente, e eu fiz uma analogia no domingo passado, que eu posso repetir aqui, quando disse que se hoje tivéssemos que definir um programa para construirmos uma universidade, uma escola, um hospital, em cada município nós teríamos 164 hospitais ou escola, mas em 2025, com 326 municípios, nós vamos ter 326 se fizéssemos o mesmo programa, o que no meu entender é bastante vantajoso. Portanto, é um orçamento que também teve alguma prudência ao estabelecer o preço médio do barril do petróleo, no meu entender, e eu acredito que é um orçamento execuível, é um orçamento capaz, efetivamente, independentemente também de ter um peso muito grande para aquilo que é o pagamento da dívida, independentemente disso, mas eu sei que ainda os angolanos... é otimista? Eu bastante otimista, digo, convicção de que com este orçamento, e dali que eu estou a apelar os parlamentares, muito especialmente a UNITA, que tem estado a reprovar sucessivamente, infelizmente só aprova o orçamento que dá Alex, os orçamentos que dá salário
claros na Assembleia Nacional, mas seria bom que a UNITA desta vez também aprovasse, discutisse com profundidade na especialidade, colocasse as suas ideias, mas terem atenção, não vai valer só a ideia da UNITA, está a IFNLA, está a sociedade civil que também tem sido ouvida, está justamente outros partidos, está também o MPLA, justamente, que mesmo com o meu conforto parlamentar que tem, a maioria parlamentar, ainda assim o MPLA me parece tem sido um partido que prima sempre pelo diálogo aberto, o diálogo de concertação. Doutor Samora, obrigada. O doutor Sapa abanava a cabeça enquanto falava e queríamos saber porquê. Doutor Sapa, não acredita que... o microfone ligado é o pronto, agora sim está o microfone do doutor Sapa ligado. Exato. Doutor Sapa, não acredita, não tem esta visão positivista quanto ao Orçamento Geral ou à proposta do Orçamento Geral para o ano de 2025? Prevê-se, por exemplo, a continuação da retirada gradual dos subsídios aos combustíveis, já que se junta cortes na subvenção da energia e água. Bom, para dizer primeiro, eu gostava aqui de abordar uma questão muito interessante. Eu estava a olhar atentamente a abordagem do doutor Samora, é jovem, bonito, você sabe que vive numa Angola real e sabe que está a dizer numa perspectiva mais objetiva. Eu acho que foge um pouco naquilo que tem que ver com a própria realidade, na minha visão, exatamente, do Orçamento Geral do Estado, que é o documento que rege tudo. Repare que o doutor Samora levanta aqui um aspecto interessante, a nível das valências que pode trazer o Orçamento Geral do Estado no concerne o aumento de salário. Eu sou daqueles economistas que defendo, inclusive, que em vez de nos preocupar com o aumento de salário, devíamos nos preocupar com a redução dos preços de bens de primeira necessidade. Portanto, isto não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu vou explicar tecnicamente porquê. Aliás, 2025 será um ano mais difícil do que 2024. Quem é angolano que coloque ainda partido de lado e olha na economia real e aconselhe as melhores práticas para termos resultados positivos. Exato. Nesse caso, devo confessar que a retirada das subvenções, que eu costumo dizer em linguagem miúda, o aumento dos preços dos combustíveis, porque aqui é uma beleza técnica e econômica, o aumento dos preços dos combustíveis vai naturalmente refletir no aumento significativo nos preços dos bens de primeira necessidade. E algumas pessoas dizem assim, não, mas professor Sap, o que é que tem que ver, por exemplo, o proprietário do armazém que vende o frango, por exemplo, a 15 mil kwanzas, como é que vai passar de 15 a 25? É simples, se ele antes, ao movimentar aquela quantidade de Benguela para Luanda, se pagava 1 milhão, hoje, depois desse incremento, pode naturalmente pagar 1.500.000. Logo, ele vai ter que buscar de algum lado. Onde é que vai para buscar? Não perder. Ao consumidor. Portanto, o consumidor, no fundo, que somos todos nós, somos que pagamos todas as contas. E o grave é que nós somos jovens intelectuais que cá estamos, nós estamos preocupados com esses pormenores, ok? E depois tem aqui outro dado interessante. Falou-se aqui de um preço de referência a nível do preço do barril de petróleo, em $75. Não sei se estou a falar corretamente. $70. $70. Se reparou, o 2024, portanto, este ano, o preço de referência ao preço praticado havia um excedente de $20. E nós, enquanto acadêmicos, temos responsabilidade de aconselhar o executivo a dizer o seguinte: quando acontece este incremento, é importante também voltar à Assembleia Nacional e discutir aonde é que será alocado esse excedente. Estou a falar de engenho intelectual, um ponto interessante. Há outro dado também que eu gostava aqui de partilhar, é a nível da classe empresarial. Nesse Orçamento Geral do Estado, se quisermos sermos mais rigorosos, vamos perceber aquilo que é a projeção de receitas e olhando as despesas que poderá suportar a 2025, vamos perceber que só metade é que teremos capacidade de sustentar. Implica dizer que, em tese, olhando o conceito macroeconômico, vamos perceber que o executivo vai ter que voltar a contrair crédito. Este é o meu medo. E o crédito vai ser alocado aonde? Para o consumo. Então, sabe, por ser ainda uma proposta, e para finalizarmos mesmo, em relação a este tema, por ser ainda uma proposta, o que é que acha que devia já ser alterado no sentido de se evitar este cenário que está aqui a tentar ilustrar?
Bom. Ele é o doutor Pereira, né? Para levar também a ideia. Porque, estamos todos a tomar nota, doutor Sá. Repare, vamos olhar um pouco na classe empresarial, que é a classe que permite o tal crescimento econômico. Falou aqui do PIB, PNB, renda per capita, PIB, que é o Produto Interno Bruto, e hoje por hoje vamos poder perceber que no ponto de vista de crescimento, estou a falar da produção, consumo, houve uma diminuição mais do que a metade. Ou seja, hoje o angolano produz menos, consome menos e tem menos rendimento. Ora, se tem esses três trinômios a decair, não é possível projetar para um crescimento econômico. Estou a falar no ponto de vista conceitual da coisa, olhando os indicadores macroeconômicos, por um lado. Por outro lado, para 2025 haverá um agravamento no ponto de vista da própria economia, haverá agravamento do ponto de vista financeiro, haverá instabilidade política, social, até religiosa e cultural. Parece brincadeira, vão me dar razão depois. Exato. E eu vou explicar porquê. Por exemplo, quando eu falo aqui de instabilidade social, estou a olhar, por exemplo, numa família que deixa de exercer uma atividade econômica, passa por desemprego, vai entrar na prostituição e delinquência. Isso acaba por imputar a tal instabilidade social. Religiosa, sim. Para concluir, doutor Samora, por favor, deixe o doutor Sá concluir, porque depois vamos ficar exatamente, porque tenho muito pouco tempo e muita abordagem para poder fazer passar aqui, mas, portanto, eu vou buscar, peço desculpa, eu vou pular para ver se consigo mais ou menos clarificar aqui os nossos ouvintes. Nessa altura, o que é o mais certo? É o perdão econômico. Parece brincadeira, eu continuo a insistir no perdão econômico, chamar todos os agentes econômicos, perdoar todos os problemas que aconteceu nesse país e, comitantemente, por via desse perdão econômico, fazer com que os agentes econômicos... Até Isabel dos Santos, por exemplo. Até Isabel dos Santos. Repare, o que é que nós ganhamos de forma prático? Isso é claro, é um dado. Não, quando estou a falar, o perdão é tudo. Ou seja, aqui temos um jurista, por exemplo, olha, ainda bem. Repare, um processo que leva à condenação, por exemplo, de um que tem muito dinheiro. Leva quanto tempo? E os doutores sabem quanto tempo isso leva. Eu, se fosse presidente desse país, sabe o que é que diria? Pegava nas pessoas que desviaram o dinheiro, sentava na mesma mesa e dava-lhe uma responsabilidade. Meu amigo, eu tenho escassez de massa. tua responsabilidade é importar massa. Não é impunidade. O perdão econômico é diferente de impunidade. Vamos ficar com esta sua ideia. Perdão econômico. Doutor Cabaça, aqui também o doutor Daniel. Vamos primeiro passar a palavra ao doutor Daniel. O doutor Cabaça já vai falar. Doutor Daniel, qual é a visão da UNITA quanto a esta proposta de hoje, 2025? Vai ou não, tal como disse o doutor Samora, desta vez a UNITA aprovar favoravelmente a este hoje Bem, o doutor Samora tem o seu jeito, não é? Mas tem o seu jeito e eu dou créditos por ser um investigador nato. O doutor Samora sabe que a UNITA não compactua com as injustiças e os orçamentos que a UNITA não tem estado a compactuar com o MPLA são orçamentos injustos. Aliás, doutor, injustos para a UNITA ou para o povo angolano? Para o povo angolano. Aliás, na visão de muitos angolanos. Aliás, é só olharmos nos compromissos internacionais que, por sinal, o governo sustentado pelo MPLA assina, não é, participa e ratifica. Um deles é a Convenção de Dakar, 2001, perdão. Penso que é de 22 de abril de 2001, mas em 2001. Decorreu em Dakar essa conferência, promovida sob a égide das Nações Unidas, concretamente pela Unesco, em que, na altura, instou os países que participaram a implementarem todas as medidas que foram discutidas e aprovadas. E uma delas qual foi? É o aumento, é que os países fizessem um esforço nos seus orçamentos, que a dotação orçamental destinada para a educação não fosse inferior a 10%. Qual é a percentagem atual que o governo nos apresenta da proposta do Orçamento Geral do Estado? Penso que são aí em torno de 6,3%.
Vou chegar. Dá, Doutor Daniel, vou apelar ao seu poder de síntese, por favor. Seja breve para remirmos. Passado quantos anos, mas ainda nem sequer atingimos. É só olharmos, por exemplo, as verbas que serão destinadas para o setor da saúde. É só olharmos. O setor da habitação, por exemplo. Mas há aumento comparativamente ao orçamento anterior? Mas é atingir, pelo menos respeitar, por isso é que eu trouxe aqui o exemplo da Conferência de Dakar. Um orçamento como esse, nós consideramos completamente injusto, que não corresponde à realidade econômica que o país atravessa. E o que é mais agravante é que as promessas por via do MPLA são constantes. Vamos melhorar e nunca melhora. Sabe o que é que isso eu chamo? Aliás, já nos habitou desde o retorno da normalidade eleitoral em 2008. Se olharmos pelos últimos, ou seja, as últimas eleições que decorreram em 2022, eu chamo isso de estelionato eleitoral. O que é isso, estelionato eleitoral? É o MPLA, representado pelo seu presidente João Lourenço, faz promessas eleitorais e depois de eleito não realiza as mesmas promessas que fez. Vou chegar, não me corte. São essas questões todas. Ou seja, isso, tal como eu dei o exemplo, desde 2008 até para concluir, doutor Daniel, estamos isso a ficar sem representa uma má fé, é mesmo uma fé, porque a população deposita o voto e o MPLA procura ludibriar o povo. Acha que não será... Doutor Daniel... Vou chegar até aí. Por favor, mas precisamos que chegue já, porque estamos a ficar sem tempo. Estamos a ficar sem tempo. Doutor Pereira, só mesmo um ponto. Retenha, doutor Samora, depois vamos dar-lhe a palavra. Só mesmo um pontinho de ordem. Um pontinho, porque o doutor Pereira falou uma coisa muito importante. Exato. E às vezes, e é bom que os nossos ouvintes efetivamente fixem. A população deposita o voto no MPLA, no com caso. Promessas não realizadas. Estelionato eleitoral. Isso demonstra, e isso é bom. Permite que a UNITA reconhece, que permite que a UNITA reconhece que os resultados eleitorais efetivamente nas urnas foram dados pelo povo. Era só isso. Deixa que, tá bem, isso é outra discussão, né? E se eu tocar nisso, daria num outro debate. Os meus doutor Daniel, não voltarão até para lá. É o seguinte, por favor. Conclua. Eu vou fazer aqui dois papéis moderador, não vou roubar o seu emprego. Claudemir, peço desculpa quanto a isso. Mas são essas questões todas que faz com que a UNITA não simpatize e nem tão pouco anda no mesmo caminho com o MPLA, sobretudo na questão do orçamento geral do Estado. Não é possível e também não corresponde à verdade quando o Dr. Samora levanta que a UNITA só aprova os orçamentos geral do Estado que se destina à compra dos Lexus. Não é verdade. Por quê? Por um fator muito simples. Quantas viaturas é que recebem os outros órgãos de soberania, por exemplo, juízes dos tribunais superiores? Doutor Daniel, contudo, relativamente à proposta de hoje é 2025, e aliás, aquelas viaturas não são Doutor Daniel, dos deputados da UNITA, Doutor são da Daniel, Assembleia Nacional. Contudo, é de uso para todos Doutor Daniel, os deputados. para podermos esclarecer aqui ao nosso vasto auditório, a UNITA não concorda com esta proposta de hoje é 2025? Não concorda, por quê? Porque essa proposta do Orçamento Geral dos Estados não respeita os princípios estruturantes econômico e social, sobretudo no contexto atual. Obrigada por esta ideia final. Dr. Cabaça, agora queremos ouvi-lo também a respeito da proposta de hoje para o ano 2025. Qual é a sua visão, sobretudo para os setores-chave, como a saúde, a educação? Claudemir, primeiro permita-me pedir desculpa aqui ao pessoal da Rádio Despertar, por eu ter dito que era a rádio da UNITA. Sempre pensei e ouvi que fosse a rádio da UNITA. Peço imensas desculpas, não faz parte da minha educação, e também pedir desculpa aqui ao doutor Daniel por aquele clima que se criou. Também está desculpado. Posto isso, Claudemir, eu estou de acordo com o doutor Sabe. Nós teremos um ano de 2025 muito mais difícil do que 2024.
Por que é que eu digo isso? Eu me atenho muito às questões micro, porque o Orçamento Geral do Estado, tanto é feito com a colheita de dados micro para depois desenhar de forma macro. E aqui, se nós olharmos para essa questão micro, vamos encontrar 25% do acréscimo do salário nacional. Significa que aqueles que ganham 70 mil kwanzas passarão a receber 87 mil kwanzas. No limite, esses 87 será enxugado com a retirada da subvenção dos combustíveis, da energia e água. Ou seja, cresce de um lado e depois diminui-se no outro lado, mas depois a despesa redunda sempre no bolso do cidadão. No fundo, vamos ter um ano de 2025 muito difícil, tal como está desenhado o orçamento geral. E aqui também alinho ao doutor Das Neves a preocupação do setor da educação. Tem estado a dizer que se nós não nos preocuparmos com o nosso sistema de educação, vamos encontrar os problemas das gangues, de katana, de não sei o que, isso é falta de educação. Então, para mim, 49 anos depois, já devíamos estar no limite dos 10% do orçamento para a educação. Porque senão, passados 5 anos, aqueles meninos que têm 10 e não estão nas escolas, com 15 anos vão fazer estrago. Sob o ponto de vista Passa tudo pela educação. Exatamente. Aliás, Nelson Mandela dizia que o futuro, aliás, a chave para o desenvolvimento é a educação. Sim, claro. E também vamos ter um ano difícil. Eu não gosto muito de falar sob o ponto de vista político, porque eu acho que os debates, quando se redundam só nos partidos político-partidários, atrapalha o crescimento do país. E é por isso que nós temos que discutir, enquanto cidadãos, quando nós estamos a discutir o Orçamento Geral do Estado, estamos a discutir a vida econômica do país, nós devemos nos despir das nossas camisolas políticas ou partidárias, embora eu não tenha, né? Eu não pertenço a nenhum partido político, mas aconselho aqueles jovens que, quando estamos a discutir o bem das populações, as nossas camisolas não devem fazer parte dos debates. Mas em 2025, infelizmente, temos de dizer isso com algum realismo e tristeza, teremos não percebi? Alguém no debate Doutor Cabaça, não dê ouvidos ao doutor Samora, senão vai-lhe fazer perder tempo, pelo menos por agora. No entanto, nós estava a concluir a sua nós ideia. Temos que nos preocupar com Angola, e preocupar com Angola passa pela sensibilidade humana. É aceitável alguém ganha 7 milhões e o outro ganha 70 mil kwanzas. Nós temos que começar a discutir Angola com profundidade, porque de nada nos adianta nós andarmos em viaturas de luxo, quando ao longo da via encontramos crianças a comerem no contentor de lixo. Hoje tu vais a um restaurante, Claudemir, quando tu saís do restaurante tem muitas crianças, tio, dá só pão. E nós ficamos felizes com isso. Nós temos de desconstruir as nossas discussões. As nossas discussões não devem ser voltadas em benefício próprio, tem que ser benefício geral. E eu penso que esse orçamento geral do Estado, diferente do que o doutor disse, que provavelmente a sociedade civil foi ouvida, houve colheita, não houve colheita de nada. Porque tá bem, mas nós sabemos o tipo de auscultação que se faz. Porque assim, doutor, nós somos angolanos, nós temos que viver o sofrimento dos nossos irmãos. Doutor, se calhar nós temos uma vida mais ou menos, ainda conseguimos dizer que eu não bebo esse tipo de água mineral, quero aquele tipo. E há famílias que precisam de 500 kwanza para a refeição. Então, temos de ter, por favor, sensibilidade humana. E antes de se desenhar um orçamento, a discussão deve ser pública. Só que o que acontece para a nossa realidade? Só os políticos discutem orçamento. E vamos ter todos os anos orçamento com os mesmos problemas. Estou a dizer aquilo que eu sei enquanto angolano e aquilo que tenho estado a ver. Não há uma discussão. O censo a decorrer, doutor Cabaça, talvez nos traga, não sei. Esse censo vai levar 10 horas para debater. Se entramos no censo, vai levar 10 horas para debater. É o seguinte, nós cobramos sensibilidade humana e não olhamos para aquilo que é a realidade orçamental. Nós cobramos sensibilidade humana ao pessoal afeto aos hospitais, aos enfermeiros, marqueiro, técnico de esterilização, mas não cobramos do executivo melhoria das condições salariais desses técnicos. Nós só viemos publicamente reclamar quando somos... Bem, posso terminar? Doutor Cabaça, termino mesmo. Vou mesmo já terminar.
Doutor Cabaça, já o aconselhei por agora, não dê ouvidos ao doutor Samora. Doutor Samora, há uma coisa que eu faço, eu tenho uma engenharia jurídico, uma engenharia psicológica muito forte, não consegue desvirtuar o sentido do meu pensamento, por mais que interrompa. Eu acho que esse orçamento, tal como está, vai agudizar a vida dos cidadãos em 2025. Muito Penso bem, eu que devia, obrigado. ainda vamos a tempo tanto de voltar a redesenhar o orçamento para melhorar a vida dos cidadãos. Pois bem, 14h38, é o Prova dos Factos neste domingo, 10 de novembro de 2024. Pode também acompanhar-nos na nossa página do Facebook, Rádio Desportar Angola. Vamos agora olhar para o terceiro tema. Cofres vazios forçam o governo a recorrer ao Fundo de Abandono para realizar despesas públicas. O governo de Angola está a ser forçado a recorrer ao Fundo de Abandono dos blocos petrolíferos para conseguir fazer face à despesa corrente. Esta opção resulta da circunstância dos cofres públicos se encontrarem praticamente vazios. A própria Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, diz que as receitas do Estado neste momento apenas dão para cobrir o pagamento dos salários e da dívida. A governante fez estas declarações na passada semana à agência Bloomberg. Dr. Sap, é economista, ajude-nos por favor a perceber de forma ou em termos simples o que é que isto significa. Bom, felizmente eu aprecio muito a Ministra das Finanças. Vou só lhe pedir que fale um bocadinho mais para o microfone. Eu aprecio a Ministra das Finanças, primeiro é porque ela tem estado a mandar bons recados, é nessa perspectiva. Chamou a atenção o Executivo de que nós, em termos de dívidas, estamos a mais de 200%. E quase fala-se pouco sobre isso, mas falou. Está a voltar a manifestar de que o dinheiro que foi arrecadado simplesmente poderá cobrir a nível de custo com pessoal. Está a dizer o seguinte, em tese. Será, doutor, sabe que mais do que falar podia também influenciar a que se prosseguisse de forma diferente, a que se resolvesse esta... Exato. Doutor Samora disse alguma... Pronto, doutor Sape. Sim. Não, mas eu vou responder tecnicamente, como muito não bem, quero interromper muito bem, o doutor. por favor, avance. Bom, para dizer que, quando eu falo nessa perspectiva de pagamento com pessoal, há 6 meses, se a Claudemir recorda-se, eu manifestei de que 2024 não teremos um crescimento tão saudável assim, tal e qual como projetava o FMI. Em tese, a ministra me respondeu, por outras palavras, que só teremos dinheiro para pagar o pessoal e algumas dívidas. Quando eu falo aqui algumas dívidas, é preciso nós começarmos a compreender de que hoje Angola tem uma dívida com o FMI, Banco Mundial, estou a falar já quase praticamente Estados Unidos da América, mais de 50 mil milhões de dólares. É muito dinheiro de dívidas. Com a China, reduzimos, estamos mais ou menos 20 mil milhões de dólares, mas tenho plena certeza que 2025 vamos voltar a bater porta da China, vamos criar ciúme com o Ocidente, o FMI, porque é do lado dos brecos. Isso depois vamos poder abordar. Ora, devo dizer, de forma mais objetiva possível, se antes a nossa dívida era mais ou menos acima de 200%, para 2025 vamos dobrar. Vamos dobrar por quê? Porque no ponto de vista da produtividade, o petróleo, que tem sido o tal elemento essencial que assegura o orçamento geral do Estado, não vai cobrir, em tese, as necessidades correntes do país. Obviamente que teremos que buscar mais uma contração. E essa contração, e o que me está a preocupar, é o facto dessa dívida, desse financiamento para projetos mega, serem meramente para o consumo e para investimentos públicos, não para a produção. 2024, olhando para 2025, 2024, a classe empresarial é que mais sofreu por conta da política fiscal. Para 2025, só vamos dobrar os problemas para a classe empresarial. Se hoje, nos dados que eu acabei por publicar há 2 meses, que dizia, em tese, 10% dos empresários a surgirem
portanto, no nosso mercado, e 15% a decretar falência. Implica dizer que temos aqui um resultado negativo de 5%. Implica dizer que todos os meses decretam 5% da classe empresarial falência. Em tese, estou a dizer que em 2025, se vamos dobrar, então vai ser 10%. Fim último, não vamos crescer economicamente. Fim último, no ponto de vista de contribuições fiscais, vamos regredir, porque as finanças continuam a pegar na ideia de que para ir buscar dinheiro tenho que apertar o empresário. É preciso, eu chamo, e esse recado é para a ministra das Finanças, e a ministra sabe porque formou-se em economia, sabe que entre ter 20 agentes econômicos a contribuírem 10 mil kwanzas e ter 100 agentes econômicos a contribuírem 1000 kwanzas, é preferível eu ter 100 a contribuir 1000 kwanzas. Você Obrigada, vai estimular essa contribuição fiscal. Obrigada. Dr. Daniel Pereira, o governo de Angola está a ser forçado a recorrer ao fundo de abandono dos blocos petrolíferos para conseguir fazer face à despesa corrente numa altura em que já se prevê para o ano de 2025, quanto ao GE, despesas no valor de 34,63 bilhões, um aumento de 40% em relação ao GE 2024, com base no preço do barril de petróleo a $70. Acha que o governo, não sei se partilha da mesma ideia, está a dar aqui um passo, por assim dizer, maior do que a perna? Bem, Claudimir, é muito grave. Quer dizer que o país não está bem financeiramente. Como dizem os economistas, e aqui está o doutor sabe, o país está de bancarrota, não há dinheiro. Não há dinheiro quando se socorre, sobretudo, para esses blocos, essas instituições, no sentido de melhorar um bocadinho aquilo que o país tem. E isso só demonstra mais uma vez que ou seja, a proposta do Orçamento Geral do Estado vai fazer com que o país volta até a recorrer novamente ao endividamento. Isso é muito grave. Eu penso que com esta situação que economicamente que o país vive, que no meu ponto de vista, não há razões, quando estudiosos na matérias, como está aqui o Dr. Sap, partilhas aqui informações fundamentais que deviam ser abraçadas pelo Executivo. Mas, eu vou trazer aqui um exemplo. É como aqueles casos, o seu amigo falha uma vez, falha a segunda vez, terceira vez, a quarta vez, você que tem problema. Então já estão sempre a aconselhar que aqui estamos a andar mal. Por que insistem na mesma narrativa? Porque um país tão rico, potencialmente rico como o nosso, por que teimosamente temos dificuldade de investir em setores decisivos? Como, por exemplo, a agricultura. A agricultura depois resulta ou gera o quê? A indústria. Os dois setores são os setores que mais empregam em toda parte do mundo. As suas empregadas, o cidadão quando tem emprego, gera receita ao Estado. Não podemos continuar a olhar para o petróleo como a única porta de saída. Não é possível, isso é simples. É a única cadeira que eu vi ligada à economia, é economia política, depois vi direito econômico, enfim. Essas são poucas, mas tem estudiosos. Vamos continuar sempre a diversificar a economia, mas por que até aqui não conseguimos materializar esses belos e bons discursos? Por que não? Bem, esta é uma pergunta... e não fazemos... É uma boa pergunta para fazermos aqui ao Dr. Samora. Não fazemos por quê? Não fazemos por quê? Sim. Porque eu sempre olhei que muitas das situações que nós estamos a passar, sobretudo de caráter econômico, é por culpa de quem nos governa de 75 até hoje. E precisamos assumir, ou seja, quem nos governa precisa assumir essa culpa.
eu vou dar exemplo, eu tenho mais de 20 hectares, ou seja, tenho mais de 100 hectares, herdado do meu falecido pai, no Kwanza Norte, mas eu não tenho dinheiro porque os meus salários não conseguem dinamizar, a não ser que seja agricultura de subsistência. E nós temos que deixar de praticar a agricultura de subsistência. Nós temos que potencializar os campos. Sabe, Claudimir, por que o executivo, liderado pelo presidente João Lourenço, vem sempre com o discurso... Não, um momento só. Vem sempre com o discurso de que a questão da segregação da implementação das autarquias, ou seja, a implementação das autarquias no entendimento do executivo de ser faseado. Sabe por quê? Por um fator muito simples. Qual é o discurso do então ministro do território, Dr. Adão de Almeida? Na altura dizia que não. Há municípios que não vão conseguir gerar receitas. Sabe por quê? Por um fator muito simples. O município do Glungo Alto, no Kwanza Norte, repare, em 1950, já era uma câmara. Quais as potencialidades do município do Glungo Alto, no Kwanza Norte? A produção do café. Por isso é que eu dei exemplos na minha introdução. Se meu avô não tivesse sido morto em 1960, eu seria um dos jovens mais ricos. São essas questões. Os bons exemplos do colono. Não é só ir a Portugal comer maçã e comprar bom fato. E beber vinho também. E beber bom vinho da região de Alentejo. Os bons exemplos de Portugal. Podemos trazê-los aqui. Até porque Portugal deixou boas estradas. Aliás, o corredor do Lubito é da época colonial. Pois bem, Dr. São Samora, questões todas diante... que é só voltamos a implementar. É simples. Se o fizermos, obrigado, provavelmente não estaremos de bancarrota. Falta de dinheiro, inclusive até de calcular apenas escassos meses para pagar o salário da função pública. Obrigado, Dr. Daniel. Dr. Samora Neves, diante disto tudo que acabamos de ouvir do Dr. Daniel, acha que terá havido uma má gestão do governo? Claudimir, eu penso que o Dr. Daniel e até os outros colegas, acho que o Dr. Sato, não sei quem me antecedeu, o Dr. Daniel, foram buscar muitas coisas, não é? Aqui estamos a olhar justamente para um dinheiro do qual o governo recorreu, e no âmbito daquilo que é a sua sensibilidade e a sua responsabilidade de satisfação das necessidades das coletividades. É como um pai, qualquer um de nós, Claudimir, nós temos temos as nossas economias caseiras. É isso que temos que explicar ao nosso cidadão, ao nosso ouvinte que está aí do outro lado. O que está a acontecer, na verdade, é que se você, pai, tem o dinheiro guardado para comprar o carro, tem o dinheiro guardado para comprar ou para reabilitar a casa e, portanto, também tens o dinheiro que usas efetivamente para sustentar os filhos. Não podes depois matar a fome os filhos, só porque você não pode pegar no dinheiro que estás a guardar para comprar o carro. A tua sensibilidade não pode te permitir fazer isso. Não há mal nenhum em ir buscar o dinheiro, que é mesmo esse dinheiro guardado, para satisfazer uma outra necessidade, mas temos agora uma que é ingente, que é urgente, que é agora, que deve ser feito. É o que o governo está a fazer, aliás, não é uma situação nova. Em 2021 também recorreu-se ao fundo de abandono para fazer alguma... não percebo. Não, foi mesmo o fundo de abandono. Não é a primeira vez. 2020 foi fundo soberano. Não, doutor, as notícias, e poderá se calhar revisitar a notícia acho que é o Jornal Econômico Expansão, que poderá dar alguma resposta a isso. Eu penso que neste caso recorreu-se a um fundo, pronto, ainda que fosse o soberano. Dito de outro modo, o dinheiro é de quem? Não é do Estado este dinheiro que está a ser usado? É do Estado, Claudimir. É nosso dinheiro mesmo. Está a ser utilizado para satisfazer as nossas necessidades. Portanto, é normal. Não obstante... É normal, doutor Samora. Não é uma questão de ser normal. E nós todos sabemos que não é normal porque está a fazer-se o recurso, não é pela via que não é a via normal. Ou seja, estamos aqui aí para uma alternativa. A alternativa não é via normal mas a alternativa é para solucionar uma situação do momento. Até que se tenha em algum momento melhor estabilidade econômica, tenha as condições para deixar.
é que o que vai acontecer é que aquele fundo vai continuar a crescer. Muitas das vezes o Estado retira o dinheiro de um lugar, mas depois vai voltar a colocar dinheiro. Okay. Agora, eu entendo, Claudemir, eu entendo que isso aqui é um não assunto. O importante é que o Estado está justamente a solucionar um problema, e é um problema nosso. Ainda que esgote todas as reservas. Não, aqui não é uma questão de ainda que esgote. Aqui o fundamental é que o Estado não pode deixar de resolver problemas do povo, porque não pode mexer num determinado fundo, porque tem que aguardar mexer depois. Ali é que eu penso que não está correto. Okay. O Estado tem que... O doutor Cabaça falou da sensibilidade. Às vezes a sensibilidade, eu mesmo saindo aqui da rádio, tenho dinheiro para almoçar. É para almoçar ou para o jantar na minha casa, mas lá encontro alguém com alguma necessidade, se eu tenho 10 mil kwanzas, pegar em 2 mil kwanzas e entregar. É sensibilidade, e eu penso que aqui o Estado tem que pensar assim, até porque o Estado tem N necessidades, então não pode deixar um dinheiro que ainda não tem necessidade de utilizar agora, e quando efetivamente tem situações emergenciais que deve dar respostas. Ok, doutor Cabaça. Primeiro é preciso dizer o que é o fundo de abandonos, porque parece ser uma palavra nova, fundo de abandono, e as pessoas estão complicadas em saber o que é isso. Fundo de abandono é um valor canalizado pelos blocos petrolíferos para, como se fosse uma caução, né? Colocam esse dinheiro aí, no caso de terminar a exploração do petróleo, tem dinheiro para recolher o equipamento e tudo mais. E eu entendo ser preocupante quando o Estado ou o Executivo recorre tanto ao fundo de abandono, que não é dinheiro do Estado, como disse o doutor. Não é dinheiro do Estado, doutor? São dinheiro dos blocos petrolíferos, e muitos deles são geridos, atenção, sim, são geridos. Posso terminar? Posso terminar, doutor Cabaça, não lhe vamos interromper, termine. Fundo de abandono é um valor que garante a retirada do equipamento, de máquinas, pagamentos de dívidas e tudo mais quando termina a exploração do petróleo. Ou seja, dito de outro modo, o petróleo acabou num ponto em concreto, há dinheiro para depois retirar tudo isso. O Estado a recorrer nesse valor significa que alguma coisa não vai bem no nosso setor econômico. É preciso dizer isso. Porque, senão, o Estado não tinha recorrido a esse fundo, que é garantia de um bem em concreto, de uma ação em concreta. Mas o que estamos aqui a dizer, mais do que criticar, é olhar para aquilo que é a necessidade premente dos cidadãos e olhar também para aquilo que o Executivo vai fazer por formas a devolver esse dinheiro e como é que nós vamos viver nos próximos tempos. Porque quando se recorre a esse fundo, significa que as coisas são extremamente preocupantes. Não podemos minimizar isso, né? E, aliás, é um dado público, e aqui também há um casamento entre aquilo que foi desenhado enquanto proposta para o orçamento de 2025 e essa tanto fragilidade do nosso sistema econômico ou financeiro. O que se espera, Claudemir, é que eu, quando se fala de economia, não fico feliz porque as coisas não estão a andar bem. Eu tenho que me preocupar o que é que nós devemos fazer para melhorar a economia do nosso país. Qual é a recomendação que deixa? A recomendação é termos mais cautela sob o ponto de vista de distribuição daquilo que é a riqueza de todos nós. Porque se nós tivermos uma distribuição equitativa, certamente que esses problemas não vão surgir. E aqui, de acordo aqui com o doutor, tanto a senhora ministra das Finanças, que é alguém que comunica bem, comunica as coisas com verdade, é preciso dizer isso, mas também deve se preocupar com o estado das finanças públicas, que quando, acho que há 2 anos atrás, recorreu-se ao Fundo Soberano, se a memória não me atraiçou. E dessa vez recorreram então ao Fundo de Abandono. Significa que também a nível do Fundo Soberano as coisas não vão muito bem, porque senão tinham recorrido novamente ao Fundo Soberano. Obrigada, Dr. Cabaça. Doutor Sap, na verdade estamos com pouquíssimo tempo e eu não gostaria de terminar este nosso debate sem antes olharmos para
o último tema que tem a ver com as eleições nos Estados Unidos da América. Vou-lhe dar a palavra, mas também para depois abordar já ou avançar já o seu pensamento quanto a este último tema. Deixe-me só lançar aqui o tema para relembrar aos nossos ouvintes de que tema estamos propriamente a falar. Tem a ver com as eleições nos Estados Unidos da América. Donald Trump bate Kamala Harris nas urnas e regressa à Casa Branca. A questão que não se quer calar: como ficam as relações entre Angola e os Estados Unidos da América? 1 minuto a cada, porque infelizmente o nosso tempo já se foi. Dr. Sap, por favor. Ok. Começamos por si. É verdade que, olhando no tema que abordamos há bocado, que tem que ver muito com essa alternativa, o dinheiro não é nosso, é gerido, portanto, pelo Executivo, e preciso nós dividimos aqui os conceitos, portanto, é o Executivo a gerir um dinheiro que o doutor explicou e muitíssimo bem, por um lado. Por outro lado, é uma preocupação enorme. Isto implica dizer que, em tese, estamos com dificuldades financeiras. Temos aqui perante uma instabilidade financeira. Uma coisa é instabilidade econômica, outra coisa é instabilidade financeira. Quando estás diante de uma instabilidade financeira, para resolver, não é tipo nas nossas casas, que não temos comida para A, para B, no final do mês. Desculpe só, doutor. No final do mês poderemos... O doutor está mesmo a intervir novamente ao ponto. Portanto, se assim for... Doutor Sap, sempre a me cortar. Em conclusão, exato. Doutor é estratégico mesmo. Ele interrompe propositadamente. Concluindo. E já, prontos, em gesto de conclusão, confesso que seria bom nós, portanto, o Executivo, optar pelo investimento por especialidade, segundo David Ricardo. Nós temos vindo aí para responder à questão do Dr. Daniel, mas por que começamos a diversificar a economia, mas mesmo assim temos grandes dificuldades de estabilidade econômica? Ora, a ideia principal seria nós, em vez de usarmos a política dispersiva, que é pegar 1 milhão, pegar 10 mil para fulano, não, pega 1 milhão, canaliza. Quer resolver o problema de quê? De água, então resolve o problema de água. Quer resolver o problema de quê? Hoje por hoje, precisamos mais do arroz ou da fuba do que do metro, por exemplo. Portanto, é nessa perspectiva, para não ter que alongar. Obrigada. Agora, relativamente às eleições, para podermos concluir em 1 minuto. É preciso nós colocarmos os conceitos de forma bastante diferenciada. O Estado norte-americano é um Estado sério. Acordos entre Estado é diferente de acordo entre as pessoas. O acordo que o Estado norte-americano fez com o Estado angolano é para levar avante. O que pode, na verdade, acontecer é os meandros dos acordos. É diferente. Provavelmente, por influência de quiserem criar espécie de um caminho não tão adequado assim, provavelmente com a presença do atual presidente, pode naturalmente limar essas arestas, por um lado. Por outro lado, isso será bastante desafiador para a economia angolana. E é preciso nós não esquecermos que fazemos parte da lista cinzenta. E isso, quer sim, quer não, irá pesar neste acordo entre Angola e Estados Unidos da América, porque haverá situações em que Angola terá dificuldade de movimentar, olhando na classe empresarial, fruto diante dos desafios do corredor do Lubito. O que eu costumo dizer, corredor do Lubito é diferente do caminho de ferro. Corredor do Lubito é um todo, onde nós, Angola, também, para 2025, pretendemos entrar no livre comércio. E isso, quer sim, quer não, essa jogada, quer sim, quer não, se não estivermos preparados, nós, quando falo nós, estou a olhar na classe empresarial, porque os Estados gizam política. Quem faz acontecer são os empresários. Todavia, olhando a condição econômica e financeira dos nossos empresários, lamentavelmente é débil. Sendo débil, logo a partida, podemos concluir, podemos estar enganado, outros empresários que tiverem melhor capacidade financeira engolirem os nossos. Logo, no ponto de vista de benefício, os outros empresários poderão tirar melhor benefício do que nós. Um dia, quando eles quiserem voltar ao país de origem, poderão levar provavelmente deixar o know-how, mas levarem tudo. E passarmos por uma instabilidade no ponto de vista de empregabilidade. Obrigada, Dr. Sap. Dr. Daniel Pereira, tem o seu 1 minuto. Sim, Claudimir,
O presidente Joe Biden é o presidente da história dos democratas que mais conhece a África, em particular Angola. Tudo por força. Isso começou, aliás, o presidente Biden teve um mandato no Senado americano de 40 anos e foi ele o mentor da emenda Clegg. Por força disso, tem uma relação muito estreita com o MPLA, digo isso. E, aliás, enquanto os resultados estavam a ser divulgados pelos principais canais noticiosos, o Palácio da Cidade Alta estava em pranto, porque o desejo palaciano era concretamente a eleição da Kamala Harris. Mas são várias circunstâncias que editaram a eleição do presidente Biden. Primeiro é que o presidente Donald Trump. Primeiro é que o presidente Donald Trump é isolacionista, olha para a América. E segundo é a questão da inflação americana, sobretudo descontentamento no que se denomina, o que os americanos denominam o arco da ferrugem, que é aí do estado de New Hampshire, Massachusetts, congrega aquela região de Detroit. Todas aquelas indústrias faliram e foram completamente, desapareceram por força dos governos democratas. Aliás, não é por acaso que o presidente Trump ganhou nas zonas rurais e nas zonas suburbanas. Relação com Angola, eu estou em parte alinhado com o Dr. Sapp, que é relações de Estados, mas os acordos podem eles ser revogados, mas eu penso que, apesar dos passos que foram dados, e aliás, não é apenas o interesse do governo Biden quanto à questão do corredor do Lubito e, por exemplo, a bacia petrolífera do Namibe, mas também há outros interesses do Estado americano, sobretudo para impedir até a tendência da expansão chinesa por via da nova rota da seda. Penso eu que as relações manterão, mas será minimamente abalada por força do isolacionismo do presidente Biden. Para o presidente Biden, temos América em primeiro lugar, em segundo, em terceiro e ponto. Obrigada, Dr. Daniel Pereira. Obrigada. O presidente também está em pranto. Obrigada, Dr. Daniel Pereira. Dr. Samora Neves. Cláudio Merna, eu penso que primeiro é felicitar, não é, o presidente Donald Trump e lembrar aqui a Angola, os angolanos, a todos os radio-ouvintes, que Trump não é a primeira vez que chega à Casa Branca. Trump já foi presidente, antes de Joe Biden tivemos Trump, e isso efetivamente a Angola continuou, as relações diplomáticas angolanas com os Estados Unidos mantiveram-se naquele período. Aqui é importante dizer que as relações mantiveram-se, e o Dr. Sapp disse uma coisa muito importante: os norte-americanos são efetivamente sérios e as relações, portanto, a política externa norte-americana não tem dependência exclusiva ou absoluta do presidente. Portanto, há outros intervenientes que ali contribuem para aquilo que é a política externa norte-americana. Logo, não vai somente depender de Donald Trump toda uma política externa. Não obstante ser ele o presidente, ser ele o condutor, ser ele a pessoa que está lá na frente, e também não acredito eu que as relações entre os dois países vão conhecer, portanto, afastamentos, porque eu entendo que há aqui interesses comuns. Quer os norte-americanos têm interesses com Angola, como também Angola tem interesses com os Estados Unidos. Dali que nas relações, portanto, entre Estados, na diplomacia, aqui o importante é que cada um busca o seu interesse, e o interesse tem que ser recíproco. Alguém tem que ganhar um pouco naquilo que é o seu interesse e o outro também vai ganhar. Não é só Angola, já para terminar, não é só Angola que precisa dos Estados Unidos.
os Estados Unidos também precisam de Angola. Logo, Donald Trump não vai perder a oportunidade, logicamente, de trazer algum elemento negativo naquilo que é o interesse da política externa norte-americana. Dali, eu penso que Angola e Estados Unidos, e vamos estar aqui para mais uma vez voltar a ver, vai sair Donald Trump daqui se calhar mais 4 anos, ou quem sabe ser reeleito, mas quando sair, ainda sem relações norte-americanas-Angola vão permanecer. Obrigada, Dr. Samora. Jurista Carlos Cabaça, para terminarmos, por favor, tem o seu 1 minuto. Primeiro, parabenizar o povo norte-americano pela forma como decorreram as eleições nos Estados Unidos e também parabenizar o presidente Trump e a Kamala, né, que derrotada, diferente da África, logo que soube dos resultados, parabenizou quem venceu e mostrou-se disponível em contribuir na prossecução dos Estados Unidos. Isso devíamos imprimir aqui em África para evitar crispações. O outro venceu, parabeniza e sem batota, pronto, aí as coisas ficam bonitas. Mas com relação às relações entre Angola e Estados Unidos, adentrando nessa questão, eu penso que nós temos vários instrumentos jurídicos no que as relações internacionais dizem respeito. Temos os tratados, as convenções e as resoluções e, no limite, os acordos. Os acordos são mais robustos e sustentáveis. Portanto, a relação não é entre o presidente Joe Biden e o presidente João Lourenço. Engana-se quem pensa que o facto de Donald Trump ser agora presidente dos Estados Unidos vai desfazer todos os acordos, todos os instrumentos jurídicos. Não vai acontecer isso, porque é o Estado norte-americano com o Estado angolano. Imaginemos que o presidente João Lourenço amanhã saia do poder. Aqueles estados que têm acordo com Angola, será que vão deixar ou destruir, passa aqui a expressão, os acordos? Não. Engana-se quem tem essa ideia, embora eu respeito, porque nós estamos num Estado democrático e de direito e deve haver sempre divergência de opinião, mas o sentido convergente sempre na prossecução dos interesses da nação. Eu penso que as relações entre Angola e Estados Unidos vai continuar, porque é verdade que os Estados Unidos também têm todo o interesse de firmar ou reforçar essas relações, até porque os especialistas, em função daquilo que é a realidade dos recursos minerais que tem no Congo, falo concretamente do cobalto, que os cientistas proibiram a sua transportação com recurso a aviões por conta da indução magnética. Tanto há todo o interesse dos Estados Unidos tanto em investir no corredor do Lubito, ou seja, por essa altura há mais interesse dos Estados Unidos para Angola do que Angola com os Estados Unidos. E nós não podemos apregoar que as coisas deem errada porque somos de partido A ou B. Não, nós somos angolanos, temos de apelar sempre que as coisas deem certo por formas a melhorar o estado de coisa de todos nós que vivemos nesse país que se chama Angola, né? Agora, desejar que as coisas deem errado, eu não partilho dessa visão e eu penso que os acordos, os tratados, as convenções, as resoluções, todos os instrumentos jurídicos que Angola ratificou com os Estados Unidos vão continuar e se calhar até vão ser mais reforçados, né? Muito bem, obrigada Dr. Carlos Cabaça, jurista. Vamos agradecer também ao jurista e sociólogo Samora Neves pela presença, igualmente ao economista Alfredo Sap. É a primeira vez que connosco está, pelo menos neste formato. Já agora, Dr. Sap, o que é que lhe trouxe aqui à capital do país? Muito rapidamente, em 1 minuto. Na verdade, foi por conta de convites para dar palestras ligado à economia, à educação financeira. E pronto, felizmente sentimos aqui um contacto muito positivo diante das pessoas que lá estavam e amanhã teremos mais uma palestra e nós continuamos abertos e disponíveis. Quem quiser participar... Exatamente, a conta do Facebook é José Alfredo Sap e o contacto é 931 850 810 952 440 559. Portanto, temos vindo a fazer esse exercício, não simplesmente cá em Luanda, também em outros pontos do país, e pensamos nós que só podemos considerar conhecimento quando é partilhado. E nós, de forma muito humilde, temos vindo a aprender aonde nós temos estado a passar e
fazer com que o elemento aqui, a cidadania, esteja em alta para permitir que mais pessoas consigam, na verdade, estar muito mais esclarecido sobre o que tem do ponto de vista financeiro, olhando nas dificuldades que o país apresenta do ponto de vista econômico, e as pessoas com pouco dinheiro conseguir naturalmente satisfazer as suas necessidades, olhando sempre no aspecto poupança. Portanto, para a poupança depois gerar investimento. Obrigado, economista Alfredo Sá. Esperamos tê-lo em outras ocasiões presencialmente. Muito obrigado. Aqui é o jurista Daniel Pereira, em representação do Partido UNITA. Obrigada pela sua presença e até a próxima. Obrigado, Claudemer, e a todos os ouvintes que nos acompanham e aos meus colegas do painel. E tomara que os investimentos americanos não sejam igual aos investimentos que foi feito pela linha de financiamento da China. Está a provocar... O doutor ainda está a abordar o tema. Não é bom, doutor. O doutor já terminou o debate. Já terminou. Vamos continuar este debate quando desligarmos os microfones. Portanto, ao nosso vasto auditório, obrigada pelo carinho da audiência. Estaremos de volta no próximo domingo, se assim Deus permitir. Hoje trabalhou na sonorização o João Caçula, na técnica o Cláudio Cachanjo, também o Osvaldo Tomás, coordenação geral do Horácio dos Reis. Eu sou a Claudimir da Costa. A continuação de uma ótima tarde de domingo em nossa companhia. Boa tarde. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. A verdade só chega quando se faz a prova dos factos. E faz-se agora, todos os domingos, na Despertar. Despertar.